você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que está aí nos prestigiando, né? Nos dando a sua atenção, fica aqui o nosso carinho, né? O nosso agradecimento, né? E para você que está chegando, que viu uma boa história, achou legal, curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos contar mais uma história, né? Que teve como origem, né, a nossa visita a Porto Seguro, na Bahia, né, onde nós somos no Centro Espírita Porto da Paz, um lugar muito legal, né, nós somos super bem recebidos, a gente inclusive agradece muito o pessoal lá, né, que teve um carinho enorme com a gente. Então, né, a gente aqui no nosso trabalho, nós somos visitados, né, por amigos espirituais que também trabalham no Porto da Paz, né? Eles pediram para a gente escrever algumas histórias, né? E a gente agora está colocando uma delas aqui no canal, né, que eu achei muito legal, né? Se chama O Enganador. Bom, ela começa assim: era um dia de reunião dos médiuns no Centro Espírita Porto da Paz, né? Mediunidade, para quem não sabe, é um dom que permite a interação entre os espíritos dos vivos e dos mortos. O médium empresta suas faculdades para que o espírito desencarnado possa se comunicar, né? O espírito desencarnado usa da boca e da voz do mediador, no caso da incorporação, né? Ou da escrita, quanto é psicografia, né? Há também a mediunidade curadora, quando o espírito e o médium atuam juntos para trazer alívio às dores através do passe. O que é o passe? A imposição de mãos sobre o doente com a transferência da energia do médium potencializada pelo espírito que o assiste, né? Naquele dia, muito se comentou a respeito dos fake news ou notícias falsas, né? Elas enchiam as mídias virtuais e o tanto que elas eram prejudiciais para a sociedade. Além disso, golpes financeiros, propagandas enganosas visando vender a qualquer custo e todo tipo de treta visando derrubar um através da difamação para poder abrir lugar para o outro, rolava pela internet, né? Enfim, concluíram os trabalhadores da casa, não bastasse os mentirosos e as mentiras do mundo real, vivemos em um mundo em que somos obrigados a conviver com toneladas de mentiras e mentirosos virtuais, né? O papo tinha uma motivação, né? Por que o pessoal da casa estava conversando a respeito disso, né? E a motivação chegou trazida pelo presidente da casa, e tratava-se de Ana Lúcia, uma rica empresária do ramo da hotelaria, que aparecera recentemente nas redes em vídeos onde ela curtiu mó love, né? Com o cunhado, o Aramês, marido da irmã pobre, Odisseia, enquanto passeavam pelo mundo, né? Tinha vídeo de tudo que é lugar. Da China, da Itália, da Indonésia, dos Estados Unidos, todos eles eram evidências irrefutáveis da traição, né? O que revoltou a opinião pública, que já não ia muito com a cara da Ana Lúcia, por considerá-la uma esposa seca, arrogante, prepotente e uma empresária cruel com os empregados. Um ser tão objeto, né, coitada da Ana Lúcia, né, que a vida não lhe concedera a graça de ser mãe, quando sua irmã tinha 3 rebentos, né? Tinha 3 filhos. Por outro lado, acreditava-se que Odisseia, assim como o marido de Ana Lúcia, o João Sarado, o cara que tinha o dinheiro, maior acionista da empresa dirigida pela esposa, eram verdadeiros anjos, sempre aparecendo na rede, segundo o olhar de seus admiradores, com suas cabeças angelicais aureoladas e batendo suas asas brancas, né? Então, o pessoal na rede não perdoa, né? Quando não gosta do sujeito, colocam de tudo na rede para poder acabar com a imagem dele. E quando gostam, botam o cara no céu. Então, a Ana Lúcia parecia o próprio demônio, enquanto o marido dela e a irmã pareciam 2 anjos, né? E os admiradores do marido da irmã colocaram na rede, né, vídeos onde a Ana Lúcia aparece de rolo com o marido da irmã dela, né, traindo, né, o próprio marido, né, traindo a irmã, né. Então não eram poucos os seguidores, tanto de um, né, quanto do outro,
que chipavam um casal irmã da Ana Lúcia, que era boazinha, e o marido da Ana Lúcia, que era bonzinho, né? Segundo aí o Wikipedia, chipar é se relacionar romanticamente. Então, os fãs dos dois chipavam para que eles ficassem juntos, né? Torciam para que o marido da Ana Lúcia largasse ela, né? E ficasse com o marido da irmã Odisseia e fosse... e o casal de bonzinhos, né, terminasse essa história juntos, né? Admirados pela presença nefanda da empresária do mal, como ela era conhecida na rede, o presidente se viu constrangido a explicar a situação. Então o presidente da casa chega com a Ana Lúcia, né? A Ana Lúcia havia sido difamada na rede, né, por apareceram vídeos dela com o cunhado, né, passeando pelo mundo, né, e mostrando que ela estava traindo o marido, né, e traindo a irmã também, né? E a opinião pública sabe como é que é, né? E aí o presidente da casa chega com ela e o pessoal fica, né, perplexo, fala, nossa, o cara trouxe o próprio diabo para a reunião, né? Aí ele fala assim, meus irmãos, a nossa irmã está desesperada e como não tem mais para quem apelar, bateu a porta na nossa casa. Portanto, vamos recebê-la sem julgamentos, conforme nos recomenda o Cristo. Na verdade, ela anda tendo sonhos com o Espírito e ela não faz ideia do que ele deseja, porém, sabe que é algo importante, talvez um inimigo de vidas passadas que necessita ser convencido através da doutrinação evangélica que martirizar nossa irmã não melhorará a situação dele no plano espiritual. Talvez um parente que se acha em dificuldade e conta com a ajuda da nossa irmã, talvez um anjo da guarda que anseia por colaborar com ela, né? Bom, o presidente não havia acabado de falar quando uma moça disparou contra Ana Lúcia queima-roupa, né? Uma dos trabalhadores da casa. É verdade tudo que disseram de você na internet? Antes que o presidente pudesse intervir, Ana Lúcia lhe tomou a frente e contra-atacou. Não, tudo que está lá é mentira. E a mentira acabou com a minha vida. Já que não durmo mais, não como, tive que sair de casa, deixando meu marido, meus amigos sumiram do mapa como se eu tivesse pegado o Covid, e está difícil permanecer no trabalho, pois o tempo todo me pego sendo observada como se eu fosse uma criminosa. Então as fake news, se for o caso fake, né, destruir a vida da Ana Lúcia. Né? Por isso estou aqui, desejo a verdade tanto quanto você e todo mundo. E conto que o espírito com quem tenho sonhado se manifeste através de algum dos trabalhadores e possa me revelá-la. Com um sorriso no rosto, o presidente disse, vamos ao trabalho e confiamos em Jesus. Bom, os trabalhadores da casa entraram na sala, se sentaram à mesa de reunião, fizeram a sentida oração em agradecimento pela oportunidade de serviço, leram a página do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Espírito manifestou através de um médio de incorporação, né, que se voltou para os demais, depois de um momento de transe, e sorriu. Boa noite, meus irmãos de Jesus. Todos olharam perplexos uns para os outros, pois um espírito maligno era esperado, né? E não um que desse boa noite e fizesse menção ao nome de Jesus. O espírito, então, prosseguiu. Colossenses capítulo 2, versículo 4, diz assim, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Existe uma diferença entre o erro e o engano. É muito fácil pularmos fora de um erro, mas o engano sempre tem uma aparência da verdade. Na fé, existem pessoas que estão sendo enganadas. Os rostos antes perplexos, agora estavam preocupados, né? Aí o Espírito falou assim, vocês estão se sentindo enganados, meus irmãos? Parece que estão falando com um anjo, mas será que não sou um espírito enganador? Pois o que pode vir de bom de uma mulher como Ana Lúcia? O médio gesticulava, olhos arrecalados, procurando por cada um na mesa. Aí ele falou assim, em 2016, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, apareceu na rede que a candidata democrata era chefe de uma rede de prostituição infantil e que os abusos aconteciam no porão de uma pizzaria chamada Comet Ping Pong em Washington.
Indignado, um homem armado foi até o lugar e efetuou vários disparos, não tendo ferido ninguém, graças a Deus. E depois de rendido, se desculpou dizendo ter sido enganado por uma fake news. A preocupação espelhada no semblante do pessoal sentado à mesa só fazia aumentar, pois começaram a julgar a si mesmos, suspeitos que estavam se sentindo de julgar alguém que só ouviam falar a respeito na rede sem terem certeza que de fato o julgado era culpado, né? Então, eles chegaram cheios de pedras nas mãos, né? Quando se armaram com pedras nas mãos, quando ouviram falar da Ana Lúcia. Mas aí aparece um espírito, e o espírito fala das fake news, e aí os próprios trabalhadores armados de pedras começaram a deixar aquelas pedras para lá e pensar em próprios, né? Aí o espírito falou assim: antes de abrir o jogo, vou contar a vocês quem sou, pois noto o brilho da curiosidade em seus olhos. O médico que dava passagem ao espírito se aquietou, né? Como um professor prestes a dar uma lição aos alunos. Aí ele começou a falar, a contar a história. Dentre aqueles espíritos que pertenciam às fileiras do mal, o enganador havia se tornado uma lenda. Na época de maior prestígio do enganador, Jesus andava pelo mundo acompanhado pelos seus apóstolos, quando o mal chamou o enganador. O que quer de mim? A besta que representava o mal sorriu. Quero que engane um dos apóstolos do Cristo, fazendo com que o enganado traia seu mestre. Se for bem sucedido, farei de você importante no inferno além do que possa imaginar. O enganador usava um capuz que lhe escondia a face, mas apesar de não ser possível ver o sorriso estampado no rosto dele, eram sentidas as vibrações carregadas de satisfação que vinham de sua figura macabra. Decidido a resolver o trabalho o mais rápido possível, o enganador examinou cada um dos apóstolos, achando com facilidade os erros e a coleção de pecados que cada um carregava no coração, pois eles eram apenas homens como todos nós, alunos da escola da vida em fase de crescimento espiritual pelo exercício do viver. Quando adquirimos a virtude, ao nos esforçarmos na prática do bem e temos a oportunidade de corrigir nossos defeitos e pagar nossas contas com o passado. E, não obstante as quedas morais, comuns à criança emocional que aprende a caminhar com suas próprias pernas. Simão Pedro foi o primeiro apóstolo a chamar a atenção do enganador, por causa de seu temperamento bipolar. O enganador estava lá quando Jesus chamou Pedro e disse a ele que Pedro seria um pescador de homens. Isso aí tem Lucas, capítulo 5, versículos 8 a 11. O que deixou o ego de Pedro inflado, pois ele se sentiu como alguém importante, já que foi chamado a pescar homens pelo próprio Cristo. E o enganador também estava lá quando Pedro afundou ao tentar andar sobre as águas do mar, por duvidar, o que fez com que deixasse o ego para lá, devido ao desespero, o que o fez sentir um miserável, alguém sem qualquer poder, e apelasse para Jesus, entregando-se completamente nas mãos do Rabi, quando gritou: Senhor, salva-me. Essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31. Jesus aparece, andando sobre as águas, para os apóstolos que estavam no barco. Aí Pedro fala para Jesus, Senhor, quero ir até o Senhor, Aí Jesus, não vem, Pedro. Aí Jesus, na hora que Pedro começa a caminhar, ele vacila e começa a afundar, por causa que ele não tinha fé suficiente. Bom, depois de pensar um pouco, o enganador concluiu que Pedro era um forte candidato a traidor do Cristo, pois, como era facilmente levado pelas emoções, com as motivações certas, passaria a odiar o mestre tanto quanto o amava de uma hora para outra. Contudo, havia o risco de ele se arrepender com a mesma rapidez e colocar tudo a perder, o que fazia de Pedro uma aposta arriscada demais. João, filho de Zebedeu, era conhecido como discípulo amado, mas antes de conhecer o amor, o enganador esteve com ele quando se mostrou intransigente.
Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não te segue conosco. Essa passagem está em Marcos, né, capítulo 9, versículo 38. Né? Então, o João repreendeu um camarada que expulsava demônios, né? Mas como ele não era do time de Jesus, aí João repreendeu o cara, né? Bem se pode, o cara estava expulsando demônios, estava fazendo bem. Então, o João acabou repreendendo o cara por ele fazer o bem, né? Aí, na continuação dessa passagem, Jesus repreende o João. Não, João, o cara está do lado do bem, então ele está do nosso lado, né? João também era vingativo, né? Tem uma passagem que ele diz assim: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Isso é o seguinte, nessa passagem, bater a porta da cara de João, né? João quis entrar e evangelizar, o pessoal não quis saber dele. Aí João volta para Jesus, fala: bater a porta na nossa cara, né? O Senhor quer que a gente faça com que desça fogo do céu e consuma? Aí Jesus: não é essa a ideia, né? Aí não dá, né? Isso aí havia em João, nesse momento, um sentimento de vingança, né? E o João também era ambicioso, né? E tem uma passagem célebre deles, né? Que está em Marcos 10, 35 a 37. Essa anterior tem em Lucas 9, 9, versículo 54. Bom, na passagem de Marcos, Tiago e João, eram irmãos, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e falaram assim: Senhor, nós queremos que faça o que te pedimos. Aí Jesus perguntou: e o que vocês querem? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Né? E isso eles fizeram escondido dos demais apóstolos, né? Que eles queriam estar um à direita e o outro à esquerda de Jesus, mandando geral, né? O que mostra a ambição do João, né? Aí então o enganador partiu para conhecer Mateus. Mateus cobrava impostos para os romanos, sendo considerado um par entre os do seu povo, né? Par é um cara marginalizado, né? O pessoal marginalizou o Mateus, não queria saber dele, pois além de colaborar com o inimigo que dominava Israel pela força, né, ele cobrava impostos para os romanos, abusava em proveito próprio do direito de cobrar conferida a ele pelo dominador. Portanto, o enganador viu em seu coração alguém fácil de ser corrompido. Não bastava dar dinheiro para ele, né? O cara foi capaz de trabalhar por romano por dinheiro, por que não trair Jesus por dinheiro também, né? Porém, antes de Jesus ir a Jerusalém para a Páscoa, né, ele parou em Betânia, onde estava Lázaro, que havia sido ressuscitado dos mortos por Jesus, né? Fizeram-lhe então uma ceia, e Marta, irmã de Lázaro, servia. Então Maria, outra irmã de Lázaro, tomando um arrátel, uma unidade medida, né, de um unguento de nardo puro, né, deve ser uma espécie de pomada, né, de muito preço, quer dizer, cara, né, ungiu os pés de Jesus. Né, ela passou aquele unguento nos pés de Jesus, né, sob os protestos de Judas Iscariotes, que disse a ela que melhor seria que o unguento fosse vendido e o dinheiro da venda dado aos pobres. Né. Então o Judas fala: o que é isso? Vai pegar um unguento caro desse para passar no pé de Jesus, né? Melhor seria se tivesse sido vendido e o recurso da venda revertido aos pobres. E na cena, o enganador percebeu que acharam o que queria, pois Judas tinha tudo a ver com o enganador, já que o enganador viu o engano nas palavras do discípulo, e nem o enganador faria melhor, pois Judas não estava em nada preocupado com os pobres, mas sim enchia a bolsa que carregava. Eita, o enganador acha o cara, né? Aquele que o enganador tentaria corromper para que o corrompido entregasse Jesus aos seus inimigos, né? O enganador, então, investiu em Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata para os seus inimigos. Jesus, então, foi pregado em uma cruz situada no meio de duas outras.
onde haviam sido pendurados por pregos 2 ladrões, um em cada cruz. O mal então chamou pelo enganador e mandou que ele procurasse corromper o Cristo, e o enganador decidiu se servir dos 2 ladrões para fazê-lo. Porém, antes disso, o enganador havia estado com Judas, pouco antes do traidor do Cristo se enforcar. Judas, arrependido da venda, né? Ele se enforca. Quando se materializou, tomou na forma de um doutor da lei. Então, o enganador era um espírito maligno, né? Então, ele se materializa para Judas. Ele toma a forma de um doutor da lei, né? E vira para Judas e fala assim: fez bem em entregar seu mestre, pois ele não passa de um enganador, já que por causa dele, as pessoas podem vir a desanimar em lutar contra a dominação romana, preferindo se resignarem. O falso doutor da lei deu uma gargalhada. Não foi seu mestre quem ensinou que quando alguém bater em você em uma face, deve oferecer a outra? Isso aí tem Lucas 6, 29. Né? O doutor da lei pousou a mão sobre o ombro de Judas. Há um movimento em andamento da parte do Sinédrio, né? O Sinédrio era um órgão que governava o povo judeu, né? Na época de Jesus, com o fim de expulsar o invasor romano. Aí Judas já tinha entregue, estava se sentindo muito mal, ele fala assim: o mestre sabe o caminho que dá no paraíso. Os olhos do doutor da lei brilharam, ele abriu um sorriso cínico. Lhe asseguro que o paraíso é aqui e agora, e que o dinheiro pode levá-lo até lá melhor que um pobre carpinteiro. Todo o resto é ilusão. Olha só, o cara enganador, enganando o Judas mesmo depois que o Judas traiu Jesus, né? Vendo nos olhos de Judas que a consciência lhe pesava, temeroso que o apóstolo estivesse arrependido do que fizera, pois desejava a alma dele habitando o inferno sob seu domínio, o enganador disse: o romano nos ofendeu a face e deve pagar por causa disso. Judas sentiu com a cabeça e o doutor da lei foi embora, sem testemunhar o suicídio do apóstolo, né, que se enforcou. Então o enganador, ele não se deu por satisfeito em incitar Judas a trair o Cristo, né? Ele queria que Judas estivesse convicto de que fez a coisa certa. Por quê? Porque o enganador queria o espírito de Judas sob o domínio dele no inferno. O enganador, então, se postou ao lado do mau ladrão crucificado e empolgou a provocar o Cristo para que o Cristo perdesse a fé e se revoltasse, e o peso da revolta puxasse pelas pernas o Espírito de Jesus para o inferno, pois assim as forças do mal provariam que eram mais fortes que as do bem, e que o inferno era o destino de todo homem, por mais virtuoso que fosse, pois no final o mal acabaria lhe roubando a alma. O ladrão então disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Está lá em Lucas 23, versículo 39. Respondendo, porém, o outro ladrão repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, quer dizer, o ladrão reconheceu que eles estavam lá pregados na cruz por causa que eles eram ladrões, roubaram e foram pegos pela justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o outro ladrão, está lá em Lucas 23, versículos 40 a 41, chegou para o ladrão que estava irritando Jesus, falou com ele: cara, fica aí na tua, você está aí porque você merece, mas Jesus não fez nada. Jesus é inocente. O enganador, furioso, deixou o mau ladrão e se colocou ao lado do bom. Porém, antes que pudesse lhe fazer a cabeça, o bom disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está lá em Lucas, 23, versículo 42. Jesus voltou-se para o bom ladrão e viu o rosto do ladrão e também do espírito sombrio do enganador. E falou assim: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. O espírito do bom ladrão foi arrebatado tão logo os olhos da carne se fecharam.
E quando ele abriu os olhos do espírito, se sentiu inundado de amor e paz. Maravilhoso, né? Diante dele, vestido de branco, Jesus sorria, envolto em luz, e estranhamente ao lado dele, viu uma figura decadente vestida de escuridão, pois o enganador havia, sem querer, pegado uma carona com um bom ladrão. E um outro Jesus, vestido de verde, também estendia a mão para o enganador, como se o estivesse convidando a morar no céu. Infelizmente, o bom ladrão era uma pedra que momentaneamente fora trazida, né, à superfície do lago, né, por um sopro divino. E tão logo sentiu que o corpo voltava a pesar, despencou para as profundezas do inferno, assim como o enganador. No entanto, né, tanto ele quanto o enganador jamais se esqueceriam do prazer indizível que sentiram durante a breve estada deles no paraíso. O médium sorriu, pois todos na mesa olhavam com a mais absoluta atenção. O enganador foi recebido com festa no inferno e colocado no lugar de honra, mas ele não estava feliz, ele queria mais, o enganador queria o paraíso, e ele sabia que só o bem poderia levá-lo até lá, e elaborou um plano. A partir de então, ele passaria a ajudar Judas e os dois ladrões a sair do inferno, pois sem ajuda e sem ajudarmos o outro, jamais alcançaremos o céu, pois o céu é o lugar onde todos se dão as mãos. Depois de séculos de sofrimento nas regiões de trevas, Judas reencarnou como Joana d'Arc na França, tendo acabado na fogueira pelas mãos da igreja e posteriormente tornou-se santa, de acordo com a mesma igreja, pois o julgamento de Joana d'Arc foi revisto e considerado fake. A fake news. A fake news que levou Joana d'Arc para a fogueira. Tanto o bom quanto o mau ladrão também andam pagando seus pecados, servindo ao Rabi da Galileia a cada nova encarnação, à medida que procuram servir ao próximo dentro das relações diárias, pois vocês bem sabem que fora da caridade não há salvação do egoísmo, da vaidade, do orgulho e do ódio. Um dos participantes da reunião então apontou o dedo para o mediador e perguntou a ele: e o que foi feito do espírito do enganador? Né? Do espírito enganador? O mediador sorriu. Estou bem aqui na sua frente. Outra vez, a perplexidade tomou conta da reunião. Agora que sabem quem sou, vou dizer por que estou aqui. O mediador encarou Ana Lúcia. Em você, Ana Lúcia, habita o espírito do mau ladrão, e na sua irmã, o do bom. E o meu espírito animará a criança que em breve você estará esperando. Olhando para os demais, o médico falou sério. Sei que nunca viver a plenitude do paraíso, pois, como disse o Cristo, a felicidade não é deste mundo, mas eu já o vivi, né? Já vivi a plenitude, né? Por um breve instante, e digo que devem agradecer de joelhos a bênção da experiência da carne pela qual estão passando, pois para mim será a minha primeira encarnação depois de milhares de anos nas sombras, e tenho a real percepção, pelo tanto que sofri para fazer por merecê-la, né? Fazer por merecê-la, né? Da importância desse degrau na subida da escada que dá no paraíso, onde pretendo um dia fazer por merecer viver, assim como acredito que vocês também pretendam, né? Então o espírito do enganador está, né, milhares de anos nas sombras e está voltando ao mundo, né, como filho da Ana Lúcia, né? Terminada a sessão espírita, Ana Lúcia agradeceu a acolhida, mas os outros participantes não creram no espírito do enganador, e talvez nem Ana Lúcia. Contudo, passados alguns meses, para o espanto geral, a rede anuncia que Ana Lúcia, depois de um bom tempo fora da mídia, fugindo das fofocas relativas ao escândalo envolvendo um possível affair entre ela e o marido da irmã, reaparecer após ganhar um filho. A pedido do presidente da Casa Espírita, Ana Lúcia voltou a participar de uma reunião em que estavam todos os que estiveram na reunião anterior com ela. Ana Lúcia fala assim: gente, acredito que todos já sabem que tive uma criança, conforme o espírito encanador disse quando de sua aparição.
O caso é que quando saí daqui, após a sessão com o espírito, pedi uma perícia nos vídeos da rede em que eu aparecia romanticamente ao lado do meu cunhado. E a perícia apurou que os vídeos foram editados, né? Eram fakes totalmente. Descobri então que os fãs virtuais da minha irmã e do meu marido torciam para que eles largassem seus pares e se entendessem, né? E que seria lindo, né? O que seria lindo, né? Ela está debochando, né? Pois meu marido sempre quis ter filhos e eu não consegui dar nenhum a ele. E minha irmã já tem 3, né? Então, se ele passasse, ele largasse a Ana Lúcia e ficasse com a irmã dela, ele, além de ter uma pessoa bacana do lado dele, a irmã da Ana Lúcia, ainda ia ganhar os 3 filhos dela né, por acréscimo, né? Percebi então que não tenho sido boa com meu marido, pois ele quer um filho e eu não queria dar um filho a ele. E como minha irmã, e com a minha irmã também, né? Ela não estava sendo boa, né? Porque ela é pobre e eu rica. E estou acostumada a fazer vista grossa para as necessidades financeiras e familiares dela, e comigo mesma, pois quando me deito, o meu marido se deita ao meu lado e a empresa que dirijo se deita do outro. Eu sempre achei a companhia da empresa mais interessante que a do meu marido. Quando o espírito contou a história de vida dele e disse que depois que teve os olhos abertos por Jesus e pôde ver o paraíso, percebi que vir aqui foi o mesmo que Jesus abriu os meus olhos. Quando vislumbrei o que deveria fazer para, assim como o espírito enganador, viver o meu minuto de paraíso e sair do inferno gelado e sombrio em que eu vivia. Conversei então com minha irmã, ela trabalha comigo, como minha secretária, e conhece bem os negócios. Pedi a ela que me substituísse na direção da empresa, enquanto eu estivesse fora resgatando meu casamento com meu marido. Assim, ela receberia um bom salário que a livraria dos apertos financeiros e desenvolveria sua capacidade profissional. E, se quando eu voltasse a empresa ainda estivesse no lugar, ela poderia ocupar um cargo gerencial, o que faria da experiência dela na direção um desafio a ser vencido a qualquer custo, demonstrando assim a minha confiança nela. Comprei então um pacote de viagens, peguei meu marido e fomos passear. E postei lindos vídeos no Instagram para todo mundo ver de nós dois, inclusive da minha barriga crescendo após ele me engravidar. Ana Lúcia sorriu um sorriso feliz. Eu poderia ter deixado a coisa como estava, né? E ter me separado do meu marido e brigado com minha irmã e permitido que ela colocasse o marido para fora de casa, achando que ele estava traindo ela comigo. Mas isso seria um terrível engano. Ela fez um sinal, o presidente ligou o computador em cima da mesa e depois passou o mouse para ela. A falsa traição estava escondendo uma verdade que eu não queria enxergar. A minha falta de amor para com quem amo. Eu estava enganando a mim mesma, fingindo não ver o descalabro emocional familiar à minha volta. Então não posso ficar brava com os fãs virtuais da minha irmã e do meu marido, nem com vocês. Afinal de contas, não conhecem o paraíso assim como eu recentemente passei a conhecer. Pois o espírito do mau ladrão habitava em mim, e agora vejo que mesmo ele tem salvação. Na verdade, tirei algumas fotos do meu paraíso para mostrá-las a vocês, né? E mexendo no mouse, a Ana Lúcia fez aparecer imagens do filho recém-nascido, né? O que comoveu a todos, né? Gostaram da história? Que boa história, né? Uma história incrível, né? Que conta do espírito enganador, preso nas trevas por milênios, né? Que por um segundo, né, teve a oportunidade de sentir o paraíso. Porque o paraíso, ele é um estado de espírito. Ele é uma coisa que deve ser sentida, né? Ele não é um lugar físico, né? A gente pode estar no paraíso estando aqui mesmo, né? A gente pode estar aqui mesmo, até passando dificuldades, perrengues, mas continuando vivendo no paraíso, porque a gente tem fé, a gente tem amor, a gente tem a caridade do nosso lado, né? Então, uma história que fala de fake news, né? E o que é verdadeiramente fake,
né? O que é mentiroso na nossa vida, né? O mentiroso na nossa vida é quando a gente trai a nossa própria essência, né? A gente está aqui nesse mundo para aprender a amar, né? Então, em tudo a gente tem que fazer uma análise, se nós estamos de acordo com esse preceito, né? Estou amando, né? Estou correspondendo às minhas necessidades emocionais, né? Eu estou sendo chato com alguém, estou aborrecendo as pessoas, estou sendo ranzinza, estou sendo mala. Bom, então se eu estou sendo, não estou indo bem na escola da vida, né? Porque aqui a gente está aqui para aprender a gostar, a trabalhar pelo outro, a ser solidário, a partilhar o pão, a dar outra face. Nem sempre é fácil. Por isso que nós estamos na escola, a gente está aprendendo, né? Então esse texto incrível, né? Na verdade, a essência dele é nos chamar a atenção, né? Para o fato que muitos de nós estão vivendo o inferno, né? Quando poderia estar vivendo o céu. É uma opção, né? Viver o céu ou viver o inferno, né? Quando a gente é legal com as pessoas, quando a gente está em paz com a gente mesmo, é o céu. Mas quando a gente está magoado, triste, aborrecido, é aí o inferno, né? Então a gente tem que lutar para ficar mais tempo no céu do que no inferno, não é verdade? O interessante da história, né, é que ela fala dos espíritos do bom ladrão, do mau ladrão e do espírito do enganador, né? E o Cristo, né? Às vezes a gente dá uma de mau ladrão, né? A gente banca o espírito de porco. Às vezes a gente dá uma do bom ladrão, né? A gente reconhece nossas faltas, né? E chega para Jesus e fala: Senhor, né? Leva-me para o teu reino, né? Quer dizer, eu confio no Senhor, eu tenho fé, eu acredito. Eu sou um ladrão, humilde, porcaria, fiz muita coisa errada, mereço estar aqui pregado na cruz, mas me salva. Tipo Pedro quando afundou no mar, né? Começou a afundar porque não acreditava e virou: Jesus, me salva, né? Me salva do quê? Do egoísmo, da raiva, do ódio, da mágoa, de tudo aquilo que me rouba o paraíso, né? Então acho que por aí o texto ele nos faz esse apelo, né? Quando a irritação está mandando na nossa cabeça, parar, respirar. Quando a gente está fazendo, o texto fala do engano, né? O engano, ele muitas vezes passa por verdade, né? A gente está sendo enganado, né? Fazendo um trem atrapalhado, achando que está fazendo certo. E às vezes a gente engana, está enganado de propósito, né? A gente vê o engano, percebe o engano, mas continua nele, porque ele nos dá prazer, né? Ele nos dá satisfação, né? Então a gente quer continuar enganado, né? E no final das contas o engano vai nos custar o paraíso, né? É muito mais legal você estar não enganado, né? Apesar das dificuldades, apesar de você às vezes ter que abrir mão da amizade de certas pessoas que você adora, mas são pessoas que não estão te fazendo bem, ou então você abre mão de fazer coisas que te dão prazer, mas que também não te fazem bem, né? Tem muito tempo eu tive um problema de saúde brabo, né? E eu adoro comer, né? Adoro uma Coca-Cola, né? E aí o médico falou comigo: cara, você vai ter que mudar a sua alimentação, começar a fazer ginástica, né? Em vez de coxinha de catupiry, alface; em vez de feijoada, alface; em vez de cachorro-quente, alface; em vez de Coca-Cola, Guaraná, alface. Eu, poxa, doutor, mas aí tá ruim, porque eu adoro essas coisas, né? Como é que eu vou ver minha vida sem isso? Não vai fazer sentido, né? Aí ele falou assim: se você continuar abusando dessas coisas, aí você vai morrer. Aí sim, sua vida vai ter perdido totalmente o sentido, né? Então o engano é isso, né? Quando a gente está aí abusando das coisas, né? E achando bom, e de repente você passa mal, o corpo reage mal, você infarta, você
se vê ameaçado de morte ou ficar preso na cadeira de roda babando, tomando remédio tarja preta, né? Então é uma comparação que eu estou fazendo, tomando o meu caso, né, em particular. No da história, né, fala do que o pessoal hoje, além de seguir atrás do engano, se cria o engano, né, através das fake news, né? O cara, os fãs, né, da Odisseia, irmã da Ana Lúcia, né, que era uma pessoa, a Odisseia era uma pessoa bacana e a Ana Lúcia não era tanto, falar, não, por que, que a Ana Lúcia tem direito a ficar com um camarada bacana e a irmã dela com um camarada que não é tão bacana assim? O certo é a Ana Lúcia, a irmã da Ana Lúcia, Odisseia, ficar com o marido da Ana Lúcia. Né? Isso é o certo, na cabeça dos fãs. Né? Os fãs não pensam que a Ana Lúcia pode melhorar, né? Ela pode abrir os olhos e se tornar uma pessoa legal também, merecedora da companhia do marido. Né? Os fãs não percebem também que o crescimento espiritual da Ana Lúcia, né, é importante, tanto quanto do marido. Né? Quer dizer, eles se merecem, eles estão juntos para que um ajude o outro a crescer. Né? E que a presença um do outro é uma força motivadora, né, para o crescimento espiritual dos dois. Né? Os fãs não pensam nisso, né? Eles não pensam como Jesus. Né? Eles pensam como fãs apaixonados. Aí eles apelam para fake news. Vê que os vídeos que mostraram as viagens da Ana Lúcia com o cunhado, né, todos fakes, né, foram editados, né, para poder provocar a separação dela. Então os fãs tomaram a justiça nas mãos com relação ao caso dela. E ela sofreu barbaridade. Mas, de qualquer forma, ela, devido ao sofrimento, foi parar na casa espírita. E aí aparece lá o espírito enganador, né? E, poxa, esse espírito meio que fala, olha, me recebe aí, não, né? Eu estou destinado a ser seu filho, mas você não liga para nada a não ser seu próprio umbigo. Então começa a repensar a vida, né? Você está pisando um tomate com você mesmo, você está se enganando. Né? Aí ela repensa a vida, reconcilia com o marido, faz as pazes com a irmã, tem o filho. Muito legal, né? E os próprios trabalhadores da casa julgaram ela, julgaram mal, né? A sociedade julgou mal, todo mundo jogou pedra nela, né? Às vezes é necessário a gente tomar umas pedradas para acordar. Né? Acho que é por aí. Ter um infarto antes para poder ser levado a cuidar da própria saúde. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa boa história, que vocês reflitam a respeito dela, né? E que ela lhes sirva, né, para uma eventual mudança de rumo na vida de vocês, né? Para melhor. Né? Que vocês tenham cada vez mais momentos de céu e cada vez menos de inferno. Né? Fica com Deus e até a próxima boa história.